Olá, meninos, estamos de volta. Agora a gente resolve a questão número 14 da lista. Essa questão é uma questão da Unesp, primeira fase, né? Olha o enunciado, ó. Lindano, olha o nome do composto, lindano. Lindano, usado como inseticida, tem composição percentual em massa 24,78% de carbono, 2,08% de hidrogênio e 73,14% de cloro. E a sua massa molar, olha só, ele forneceu a massa molar para a gente, vale 290,85 gramas por mol. Dadas as massas atômicas dos elementos, a fórmula molecular do lindano é, qual é a pergunta dele? Ele quer que você obtenha a fórmula molecular do lindano. Tudo bem? Bom, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, ó. Eu vou resolver essa questão de duas formas diferentes para ensinar para você dois caminhos diferentes para chegar na mesma resposta. Você vai perceber que um caminho é mais direto, mais fácil, mais rápido, e para vestibular isso é importante, né? E um caminho é um pouco mais longo. Mas você, nessa questão, você pode optar pelo seu caminho. Agora, tem outras questões onde, dependendo das informações que o enunciado fornecer, você não tem como optar, você vai ter que ir por um caminho ou por outro caminho. Você vai entender o porquê daqui a pouco, olha só. Lembra Lembra da aula teórica? Quando eu falei para você dessa tela daqui? Olha só, para você sair da fórmula centesimal, que é o que a questão nos forneceu, e chegar na fórmula molecular, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho aqui, ó, é direto da fórmula centesimal, direto para a fórmula molecular. Esse caminho é possível desde que o enunciado da questão forneça a massa molecular do composto. E no caso dessa questão ele forneceu, lembra? Ele deu lá, olha no enunciado, 290,85 gramas por mol. Agora, caso não aconteça, o caminho necessário para a gente chegar na resposta seria esse caminho 2 aqui, ó. Vou colocar aqui como caminho 2, ó. Primeiro, vou colocar 2.1. Você determinaria a fórmula mínima do composto e depois, 2.2, você determinaria a fórmula molecular do composto. Daqui para cá, de alguma maneira, ele tem que fornecer alguma informação para você conseguir multiplicar a fórmula mínima por um valor e chegar na fórmula molecular. Vamos ver como é que faz? Então vem comigo, ó. Então, primeira resolução, vou até grifar aqui de amarelo, ó. Então, essa é a nossa primeira resolução, ou seja, é a primeira forma diferente de se resolver essa questão, certo? Bom, para você conseguir sair da fórmula centesimal e chegar na fórmula molecular, você precisa de uma base de cálculo. Lembra que a gente falou o que é a base de cálculo? É um valor que eu escolho, uma certa massa, uma amostra que eu escolho para fazer cálculos em cima desse valor, né? No nosso caso, as duas resoluções diferentes passam por dois caminhos, por quê? Porque eu posso escolher duas bases de cálculos diferentes. Qual a primeira base de cálculo? Se ele fornecer para você a massa molar do composto, e nesse caso foi fornecido, você vai usar a massa molar como base de cálculo, que vale quanto? Vale 290,85 gramas por mol. Então, na verdade, a gente estará analisando 1 mol da substância. Caso ele não forneça a massa molar ou dê outras informações, a segunda base de cálculo que você pode pegar para fazer contas seria uma massa de uma amostra desse composto que você está analisando, equivalente a 100 gramas. Ou outro valor. Eu sempre pego 100 gramas porque facilita nossas contas. Então, olha só. Como eu estou na primeira resolução, aqui seria a resolução 1, né? E aqui seria a resolução 2, ó. Como eu estou na primeira resolução, eu vou fazer a análise de 1 mol desse composto. Como é que ele chama? Lindano, né? 1 mol de lindano. Ou seja, nós estamos analisando uma amostra de 290,85 gramas desse composto denominado lindano. Veja, nas informações
nós temos a porcentagem de carbono, a porcentagem de hidrogênio e a porcentagem de cloro. Então, dentro dessa amostra de lindano, eu quero descobrir, primeiramente, a massa de carbono que eu tenho lá. Segundo, eu preciso descobrir a massa de hidrogênio que tem lá. E terceiro, eu preciso descobrir a massa de cloro que tem dentro desse 1 mol, certo? Como é que eu faço isso? Ora, 290,85 gramas é a massa total. Então, ó, 290,85 gramas corresponde à massa total, que é 100%. Como eu descubro a massa de carbono? Vai lá no enunciado. A porcentagem de carbono não é 24,78%? 24,78% disso tudo dá uma massa equivalente a quanto? Estou chamando aqui de X. Aí você faz essa conta, eu tenho um valor separado já, para a gente não levar muito tempo. Esse valor X que corresponde à massa de carbono, 72 gramas de carbono. Então, olha só, a massa de carbono corresponde a 72 gramas, né? A massa de hidrogênio, faz outra regra de 3 para descobrir a massa de hidrogênio. Como? 290,85 gramas corresponde a 100%. Qual a porcentagem de hidrogênio? 2,08. Então, ó, 2,08% de hidrogênio corresponde a Y. Se você fizer as contas, a massa de hidrogênio, que é o valor desse Y, vai dar 6 gramas. Então, massa de hidrogênio aqui, 6 gramas. E a massa de cloro, faz outra regra de 3 para o cloro. 290,85 gramas corresponde à massa total de 1 mol de lindano, que é 100%. Qual a porcentagem de cloro? 73,14%. Então, olha aqui, ó, 73,14% de cloro corresponde a, estou chamando aqui de Z essa resposta, e a massa de cloro aqui vai dar 212,72 gramas. Portanto, massa de cloro, 212,72 gramas. Então, eu descobri a massa de cada elemento químico que eu tenho em 1 mol de lindano. Transforma isso em mols. Como? Dividindo pela massa atômica, pela massa molar, né? Então, eu vou dividir aqui por 12 gramas por mol. Vou dividir aqui pela massa atômica do hidrogênio, que é 1 grama por mol. E vou dividir aqui pela massa atômica do cloro, que é 35,5 gramas por mol, certo? Posso trabalhar com as unidades aí, ó, cancela a unidade de massa. Gramas com gramas, gramas com gramas, gramas com gramas. Fazendo essas divisões, você vai encontrar os seguintes valores. Aqui são 6 mols de carbono. Aqui são 6 mols de hidrogênio. E aqui são 6 mols de cloro. Logo, a fórmula molecular desse composto, colocar aqui, ó, fórmula molecular desse composto vai ser C6H6Cl6. E aí, nós encontramos a resposta na letra E, certo? Então, se você usa como base de cálculo a massa molar do composto, caso o enunciado forneça, porque de repente o enunciado pode não dar essa informação. Se você usar a massa molar do composto como base de cálculo, você já sai direto na fórmula molecular. É um caminho mais curto, é um caminho mais rápido. Se essa informação estiver no enunciado da questão, é preferível que você vá por esse caminho para economizar tempo. Lembra que vestibulares, tempo é muito importante, ok? Então agora a gente vai para a segunda resolução dessa questão. Então, na primeira resolução, nós utilizamos a massa molar do composto como base de cálculo, lembra? Agora a gente vai fazer o seguinte, olha a segunda resolução, a segunda forma de resolver essa questão. Agora, no lugar de usar a massa molar do composto, eu vou usar uma base de cálculo de 100 gramas, como a gente já tinha feito em uma questão anterior, lembra disso? Olha só, então eu vou utilizar agora uma base de cálculo, olha, base
base de cálculo de 100 gramas. Então, eu estou analisando, eu estou fazendo a análise de uma amostra de 100 gramas do composto. E nessa amostra, o que eu preciso determinar? Primeiro, a massa de carbono, para depois eu transformar em mols, né? Depois, eu preciso descobrir a massa de hidrogênio, para depois transformar em mols. E terceiro, preciso descobrir a massa de cloro, para depois transformar em mols, certo? E agora, olha o que vai acontecer. Qual é a porcentagem de cada elemento químico na composição desse composto que ele deu o nome de lindano? Lembra? 24,78% de carbono, 2,08% de hidrogênio e 73,14% de cloro. Como a nossa base de referência, nossa base de cálculo é 100 gramas, é fácil determinar a massa de cada um deles. Carbono vai ser 24,78 gramas. Já divide por 12 para transformar esse mol. 12 o quê? 12 gramas por mol, né? Aí se você fizer 24 por 12, vai dar 2 mols de carbono. A massa de hidrogênio, ó, 2,08% de 100 vai dar 2,08 gramas. Já divide por 1 para transformar em mols, né? Isso aí vai dar 2 mols de hidrogênio. E a massa de cloro vai ser 73,14%, ou seja, 73,14% de 100 gramas é 73,14 gramas. Dividido por 35,5, que é a massa atômica do cloro, isso aqui vai dar 2 mols de cloro. Então, por enquanto, a gente chegou nessa fórmula, olha só, C2H2Cl2, né? Tá, só que essa não é a fórmula do composto. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso multiplicar essa fórmula por algum valor e eu preciso agora descobrir que valor é esse, de modo que, multiplicando essa fórmula por esse valor, eu chego na fórmula molecular do composto. Tá, como é que eu descubro que valor é esse? Agora chegou o momento de trabalhar com as massas atômicas. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Ele deu a massa molar do composto, que é 290,85 gramas por mol, certo? Tem questões, por exemplo, onde ele não dá esse valor, mas se for um gás, ele dá os dados, você joga na equação de Clapeyron, que você vai aprender depois, e aí você calcula a massa molar. De alguma forma, você precisa dessa massa molar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou determinar a massa molar da fórmula mínima do composto. Essa fórmula aqui, ó. Essa massa molar vai dar quanto? Carbono é 12 vezes 2, hidrogênio é 1 vezes 2, cloro é 35,5 vezes 2. Então, se você fizer 12 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 35 vezes 2, 35,5 vezes 2, vai dar 97 gramas por mol, certo? Dá uma olhada. A massa molar do composto foi dado no enunciado da questão, é 290,85 gramas por mol. E a massa molar da fórmula mínima que a gente achou é 97 gramas por mol. Se você dividir a massa molar do composto pela massa molar da sua fórmula reduzida, esse valor vai dar 3. Ou seja, o que é esse resultado 3? Nós acabamos de descobrir aqui quantas vezes o composto é mais pesado que sua fórmula mínima. Portanto, se eu pegar essa fórmula que nós obtivemos aqui e multiplicá-la por 3, eu chego na fórmula molecular do composto. Multiplicando por 3 fica C6H6Cl6. E chegamos na mesma resposta da resolução número 1. Então, o que faz dois caminhos diferentes são as informações que a questão te fornecer. Se ele fornecer a massa molar, conselho que eu te dou, usa ela como base de cálculo. As contas ficam mais redondas e o caminho fica mais curto, certo? Agora, se ele não fornecer a massa molar para você usar como base de cálculo, usa 100 gramas. É a forma mais rápida de resolver a questão por esse caminho que o enunciado da questão nos forneceu, ok? Espero que você tenha entendido.
gostaria que você treinasse essa questão, tá? Pega ela, resolva de novo pelos dois caminhos para você ter clareza na sua cabeça de como se resolve esse tipo de questão.